Concepção de infância, relacionando o filme O Pequeno Príncipe e o curta-metragem A Invenção da Infância. Mas o que é concepção de infância, afinal? A infância que conhecemos hoje sempre foi desse jeito? Todas as crianças possuem o direito de infância? Bom, primeiramente vamos falar um pouco sobre concepção de infância. Na visão de Giorgio Agamben, a família, quando está movida pelo desejo de educar para a estrutura social dominante, termina por impor às crianças os modelos pré-concebidos pelos interesses dos que têm a hegemonia do sistema, e assim negam-lhes a liberdade de ser infantil, para continuar desenvolvendo-se como adultos que reconstroem permanentemente o cotidiano e a história. Nessa perspectiva, o sentimento de infância é algo que caracteriza a criança, a sua essência enquanto ser, o seu modo de agir e pensar que se diferencia da do adulto. Relacionado a isso, vamos falar um pouco sobre o filme O Pequeno Príncipe e também sobre o curta-metragem A Invenção da Infância. Primeiro, vamos falar sobre a animação de 2015, que traz a história de uma garotinha de 9 anos e a sua mãe que é extremamente controladora em relação ao futuro da filha. O filme começa com a mãe ressaltando que a filha precisa passar na escola Academia Worth, pois isso daria chances magníficas no futuro. A mãe cria um plano de vida a fim de controlar todos os minutos da filha e a rotina é extremamente restrita e nada infantil. A mãe diz na cena também que o presente de aniversário de 9 anos dela seria um microscópio, ótimo para o currículo de biologia da Academia Worth, deixando a entender que até os presentes que a menina ganhava não eram direcionados para a sua diversão, mas sim para o seu futuro acadêmico. Vemos nessa cena também que a garota não se sente incomodada com um tal plano de vida, o que nos faz refletir que ela tem sido criada daquela maneira há anos. A cena se finaliza com a seguinte frase: "Você vai ser uma ótima adulta." Com essa última frase, podemos perceber que a mãe apenas está criando uma cópia dela mesma e sendo extremamente abusiva em questão de não deixar a filha simplesmente ser uma criança normal. Podemos até relacionar isso à concepção de infância da Idade Média. No século XV, que até os 7 anos a criança era considerada uma pessoa em seu estado de infantilidade, e a partir dessa idade já eram considerados mini-adultos. Aí, os mais ricos eram inseridos entre os adultos e os mais pobres já começavam a trabalhar. No decorrer do filme, vemos a aproximação da garotinha com o velhinho que mora na casa ao lado da dela. E ao contar a história do Pequeno Príncipe, os dois vão passando muito tempo juntos e se tornando cada vez mais amigos. Ela prova um pouquinho da infância quando o velhinho a ensina a imaginar, a ser criativa e também a ensina como é simplesmente brincar. Lembrando que essa relação que ela tem com o piloto é escondido da mãe, pois a mãe não aprova que ela tenha amigos ou que ela brinque. No artigo 8 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, diz que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Com tudo isso, podemos destacar que essa garota, em termos de concepção de infância, antes de conhecer o piloto e ao ser criada apenas para ser uma adulta perfeita, deixou de lado todas as experiências que uma criança de fato precisaria viver, fazendo com que tivéssemos a conclusão de que ela teve a sua infância negada. Falando sobre a infância negada, o vídeo Invenção da Infância traz exatamente essa reflexão. No vídeo mostra muitas crianças que foram submetidas ao trabalho praticamente escravo para que pudessem ajudar seus pais. O vídeo se passa em duas realidades distintas, uma em São Paulo, com crianças provenientes de famílias mais ricas, e a outra no interior da Bahia, com crianças de famílias miseráveis. É chocante ver a realidade desses dois extremos e a opinião das crianças que são entrevistadas. Crianças de 8 anos são submetidas a um trabalho braçal extremo, mas para a realidade delas aquilo é normal. Na verdade, é até um privilégio.
Já em São Paulo, temos uma realidade que vemos crianças com seu tempo ocupado com cursos extracurriculares, esportes e dança, o que se assemelha um pouco com a realidade da garotinha do Pequeno Príncipe. O vídeo traz o seguinte pensamento: ao inventar a infância, a modernidade cria a idade de ouro de cada indivíduo, fase em que a vida será perfeita, protegida e tranquila, antes de ser tomada pelas exigências do trabalho. Época ideal de nossas vidas. Ser criança é não ter qualquer outro compromisso que vá além do gozo puro e simples da sua inocência. Ao relacionarmos essas três realidades de infância, pode-se concluir que em nenhuma delas a temos totalmente plena. No filme do Pequeno Príncipe, é-nos apresentada uma criança totalmente madura para sua idade e que está sendo submetida a um tipo de criação abusiva, tendo em vista o amadurecimento precoce e o aumento de responsabilidades, sendo que quando a garota decide agir como uma criança, ela é extremamente julgada. Em Santa Luz, na Bahia, vemos uma infância praticamente roubada, ao serem submetidas a um trabalho quase escravo para ajudar as suas famílias. Desde muito cedo possuem preocupações de adultos, serviços de adultos e não possuem o direito de aproveitar a infância, já que possuem muitas responsabilidades. Em São Paulo, vemos crianças com suas agendas cheias de cursos extracurriculares, rotinas cansativas e maçantes, e por terem uma vida cheia de compromissos, elas têm o pensamento que a vida delas, com certeza, é igualzinha à de um adulto. A concepção de infância que temos nos dias atuais se diferencia da concepção que tínhamos há alguns anos atrás. Ela é uma etapa da vida e não uma preparação para o futuro. Para entender a infância, nós, adultos, não podemos deixar morrer a nossa condição infantil e permitir as experiências. Com isso, conclui-se que ser criança é diferente de ter infância.